Fala pessoal, meu nome é Carlos Eduardo, sou sócio aqui do Grupo Momentos e no vídeo de hoje vamos fazer uma análise de um capítulo do livro A Arte da Guerra, o livro escrito há mais de 2.500 anos com táticas e conceitos de guerra que podemos usar para tudo. O primeiro desses 5 fatores é a influência moral, aquilo que causa harmonia entre o povo e seus dirigentes. Tentando pensar com a cabeça de Sun Tzu naquela época quando você ia para uma guerra, por exemplo, como ele era um general, ele comandava pessoas. Ele tinha por obrigação que passar confiança para as pessoas, porque as pessoas não podiam ter medo de missões difíceis, não podiam ter medo da morte. Ele tinha que conseguir persuadir as pessoas para que elas não tivessem medo de nada, independente da decisão que ele mandasse. E é isso que a gente tem que ter até os dias atuais. A gente tem que tentar persuadir as pessoas da forma correta, obviamente. Você não vai mandar as pessoas para a morte, você não vai persuadir as pessoas para algo ruim. Usa isso para coisas boas. Porém, você tem que ter essa influência moral até os dias atuais. Isso vai ser de extrema importância para você tomar melhores decisões. A gente precisa de pessoas ao nosso redor, pessoas de confiança, com conselheiros, pessoas que a gente vai dar conselhos para ela. Isso tudo vai influenciar demais na hora de tomar uma decisão. Você ter pessoas ao seu redor, você ter um ciclo de amizade bom, você ter um network bom. Isso é muito importante. O segundo fator fundamental é a meteorologia. A meteorologia é a correlação dessas forças naturais com o nosso ambiente, com o que a gente está fazendo, o nosso mercado e etc. Existem mercados que existem épocas, Por exemplo, a gente tem a marca Momentos aqui no grupo. E não dá pra gente lançar no verão um moletom no lugar mais quente do Brasil. Não faz sentido, as pessoas não vão comprar. Às vezes a gente esquece de levar em consideração o mais simples e se atentar a coisas que a gente só iria precisar saber lá na frente. Então não adianta, a gente tem que saber levar em conta a meteorologia, o tempo, o clima, para tanto na hora de vender quanto na hora de tomar uma decisão, Igual essa que eu acabei de falar. Poxa, a gente tem reuniões para decidir coleções de momentos. Se está no verão e a gente não leva em conta a meteorologia, a gente vai lançar uma coleção de inverno. Então não faz sentido isso. O terceiro fator fundamental é o terreno, O terreno, naquela época de guerra, obviamente seria uma planície para batalhar, Se você ficasse mais alto, você ia ter uma visão privilegiada do seu inimigo, você ia conseguir antecipar ataques, você ia conseguir pegar o inimigo de surpresa. Mas trazendo para os dias atuais, a gente pode encaixar isso em empreendedorismo e investimento como mercados, por exemplo. Não dá para eu entrar em um mercado que eu não conheço se eu quiser realmente ter muito sucesso nesse mercado. Óbvio que eu não preciso da maior experiência do mundo para entrar em um mercado, eu tenho que entrar, eu tenho que agir. Feito é melhor do que perfeito, porém eu tenho que ter uma base, eu tenho que ter um alicerce, no mínimo sólido, para eu poder fazer qualquer coisa. Coisas grandes levam tempo, inclusive no empreendedorismo também. Então, se a gente quer investir em algo, a gente tem que entender no mínimo do mercado, a gente tem que buscar experts para nos ajudar. O Warren Buffett já dizia que você não pode investir em algo que você não conhece, porque você não vai saber onde você está entrando, as pessoas podem te enganar, seus concorrentes vão ter vantagem sobre você, e na briga pelo cliente, que é o seu campo de batalha atualmente, você contra seu concorrente na briga pelo cliente, que está em dúvida de qual comprar, você tem que ter vantagem. Se você tiver vantagem, um passo de vantagem, 1 metro de vantagem, um seguidor de vantagem nos dias atuais, você vai ter mais vendas. Isso é impossível não acontecer. Você tem que buscar essa vantagem, buscar conhecer o seu terreno, o seu concorrente, seus clientes, as épocas que mais vendem. Isso tudo é de suma importância na hora de vender. O quarto fator fundamental, ele fala que você tem que ter 5 virtudes, Ele classifica como as 5 virtudes de um general, mas a gente consegue trazer, claro, para os nossos dias atuais. A primeira virtude que ele fala é a sabedoria. A sabedoria para você identificar tendências e agir rapidamente. Ele falava naquela época, na guerra, por exemplo, de você ver o seu inimigo tomando uma estratégia diferente da que você achava que ele ia tomar e você reagir àquilo, você está preparado para aquilo. E nos dias atuais a gente pode trazer isso, por exemplo, para quem vende produtos de inovação, você tem que estar sempre atento às inovações. Para quê? Para que você consiga comprar do seu concorrente, por exemplo, e ter um first move advantage, por exemplo, que é você ser conhecido por aquele produto, por exemplo, que você foi o primeiro a introduzir isso em um mercado. Isso é de suma importância. O segundo fator fundamental é a sinceridade. Se você não tiver sinceridade, as pessoas que trabalham com você, seus colaboradores, eles não vão conseguir confiar em você ou obedecer entre as suas ordens. Aqui eu gosto de falar de pedidos. Você não pode mandar o funcionário, você tem que pedir para o funcionário. Ele tem muito a agregar para você. Se ele está ali, é porque ele é bom. Você não pode estar mandando, você tem que pedir. Então você tem que ter essa sinceridade também para assumir erros, para assumir a situação atual, se não der para fazer algo que você tinha falado antes. Você tem que ter sinceridade na hora de falar isso. Outra virtude também muito importante é você ser humano. Independente do que a gente faça, nossas atitudes e decisões vão impactar diretamente a vida de pessoas.
né? São os 3 P's que o Joel J fala, né? Que pessoas precisam de pessoas. A gente, independente de tudo que a gente fizer, a gente vai ter impacto, vai precisar lidar, vai saber que as pessoas vão ser impactadas pelas nossas decisões. Então você tem que estudar as pessoas, você tem que entender o que as pessoas querem. Você tem que ser humano na hora de tomar uma decisão. Tem que sempre lembrar que as pessoas vão ser impactadas por aquilo e não tomar uma decisão só olhando uma máquina, mas olhando pessoas, olhando o lado humano, sabendo que as pessoas têm sentimentos também. Outra virtude muito importante que ele fala é você ser corajoso. Você tem que saber correr risco, você tem que ser corajoso para correr esse risco e corajoso para agarrar as oportunidades. Se você não for corajoso, se você tiver medo, se você apenas deixar para lá as oportunidades passarem, deixar elas passarem, as pessoas vão conseguir aproveitar elas e você vai ficar fora. E a quinta virtude é você ser exigente. Sim, a gente tem que ser exigente, a gente tem que ser humano para saber que as pessoas vão errar, sim, mas temos que ser exigentes. Não dá pra gente apenas deixar as pessoas afrouxar a rédea e as pessoas irem embora. Não pode, a gente tem que ser exigente também. A gente também tem que saber lidar com as pessoas de forma que a gente consiga extrair o máximo delas. Como isso? Sendo exigente. A gente tem que colocar sempre as metas lá em cima, porque independente de onde a pessoa chegar, vai ser sempre melhor do que se você tivesse colocado uma meta baixa. E o quinto fator fundamental para isso é você ter doutrina. Doutrina são as estratégias, as técnicas, a disciplina que você tem que ter para chegar no seu objetivo e também a consistência que você precisa disso, né? Ele lida com isso com táticas de guerra. A gente pode trazer isso para os negócios, como a gente tendo plano de negócio, a gente tendo esse business plan que eu falei muito bem traçado e com OKRs, com metas muito bem estruturadas e muito claras, para que a gente consiga ir atrás dela de forma mais simples. Se a gente tiver isso, a gente consegue chegar no nosso ponto muito mais rápido. Porque se eu estou no ponto A e eu quero ir para o ponto B, eu preciso saber onde é o ponto A e eu preciso saber onde é o ponto B, para que eu consiga traçar uma ponte do ponto A para o ponto B. E é exatamente isso. Aqui está a sua empresa, você quer vender mais. O que você precisa fazer, como você está vendendo agora e quanto você quer vender. Para aí sim você conseguir traçar um plano para você vender mais e você chegar no seu objetivo. E lembrando, pessoal, que isso aqui é só um capítulo do livro. Se você quiser comprar o livro com desconto, a gente está deixando o link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo também, se inscreve no canal que vai ter muito mais conteúdo desse. Não só comigo, mas com o Matheus, todo mundo aqui do grupo. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Siga as nossas redes sociais que vão estar aí na descrição também. E é isso. Um abraço, tamo junto.